Reis, capítulo 17, versículo 8 a seguir. Vou ficar um pouquinho em pé, porque os irmãos vão ficar sentados, daí já descansa um pouco. Quem encontrou o texto bíblico, diga amém. Amém. Diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me-o para fora, e depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. É uma alegria poder estar aqui nesta noite. Nós estamos completando aí um mês de congregação, e quero expressar aos irmãos aqui como nós estamos nos sentindo felizes em fazer parte desta linda e amada congregação. Estamos nos sentindo muito bem, a cada dia estamos sendo abençoados, edificados juntamente com os irmãos. Os irmãos sabem do texto que lemos, é muito conhecido, um episódio que envolve a vida do profeta Elias. Elias, que aparece no capítulo de número 17, no versículo 1. Antes disso, nós não temos nenhuma menção com relação a Elias, o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo no seu ministério. Apenas diz que aparece Elias, e ele era tisbita das terras de Gileade. E no cenário que Elias aparece é um cenário muito triste para quem conhece a história do povo de Israel e sabe como Deus os salvou da terra do Egito, operou grandemente em favor deles. E o cenário que está é um cenário muito triste, porque quando nós lemos no capítulo anterior, capítulo 16, versículo 29 a seguir, a Bíblia faz um resumo de tudo aquilo que estava acontecendo em Israel. Estava reinando ali um rei chamado Acabe, e esse homem, quando assume o governo, ele começa a governar, e ele casa-se com uma mulher que era filha de um rei de Sidom, chamado Etibaal. E a Bíblia vai dizer que quando esta mulher vai habitar entre o povo de Israel, ela causa uma forte influência lá, de forma que a sua cultura, que era totalmente diferente da cultura do povo de Israel, ela consegue implantar no meio do povo de Deus. A Bíblia não fala, mas a história diz que o povo de Sidom era um povo politeísta. Eles reverenciavam e adoravam vários deuses, e os mais conhecidos que a Bíblia relata é
Baal e Azera. E a Bíblia Sagrada vai nos informar que Acabe, sofrendo esta influência desta cultura, deste povo, ele estabelece o culto a este Deus pagão no meio do povo de Israel. Acabe se desvia de tal maneira que a Bíblia Sagrada diz que ele levanta, ele constrói altares para Baal em Israel, em Samaria. A Bíblia diz que ele constrói templo, casa para esse Deus, de forma que o povo de Israel já está perdendo o seu contato com o seu Deus e agora está indo a adorar ao Deus que aquele rei que está desviado, que está afastado de Deus, está os levando para adorar. Mas Deus, que não divide a glória dele com ninguém e tem um pacto com o seu povo, se incomoda com aquilo. Então é por isso que Elias aparece no cenário, para desempenhar o seu papel de profeta. O profeta, ele tinha o papel de trazer a mensagem de Deus ao povo. O sacerdote tinha como função levar a Deus as necessidades do povo, clamar a Deus pelo perdão, pela misericórdia, levar os anseios do povo a Deus. E o profeta, por sua vez, ele tinha a finalidade, a função, levantado e ordenado por Deus, de trazer o conhecimento do homem, conhecimento do povo, a vontade de Deus, a insatisfação de Deus. E Deus estava tomado de insatisfação com aquela situação e manda que ele proteste contra o rei daquela nação, da nação do seu povo, da nação de Israel. E Elias, quando surge no cenário, ele vai diante do rei Acabe, e diz para ele que a partir daquele momento, a não ser que ele desse uma outra palavra, não choveria mais sobre a terra. E se estabelece uma crise muito grande, porque você sabe, não é necessário fazer, quando chove bastante é problema, e quando não chove a gente sabe que é problema também. Se instalou uma crise naquela terra, e a Bíblia diz que Deus fala para Elias: levanta-te, que eu já tenho providenciado o teu sustento. A Bíblia diz que Deus diz para ele: levanta-te e te retira desta terra, vai para um lugar, para um ribeiro chamado Querite, perto do Jordão, e lá você beba da água daquele rio. E ele diz assim para Elias: porque eu já ordenei. Olha o que diz o versículo de número 6 do capítulo 17: eu já ordenei aos corvos, melhor dizendo, o versículo 4: eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Que Deus tremendo é esse que trabalha em favor dos seus filhos, dos seus escolhidos, glória a Deus. A pergunta que fica é: por que é que Deus escolhe um corvo para levar alimento para o profeta? Aleluia, glória a Deus. Deus quer mostrar para ele e para nós que Deus, ele é diferente de nós seres humanos. Deus, ele não está preso a uma maneira e uma forma de agir. Nós somos muito propícios, nós estamos muito acostumados, nós nos damos bem quando nós estamos sobre uma rotina de atuação. Parece que quando alguma coisa sai daquilo que a gente está acostumado, parece que está tudo errado. E quando Deus vem e trabalha em favor do profeta, Deus vai usar algo que não era comum, para mostrar que ele não está retido, não está preso em fórmulas e fórmula para ele agir. E eu venho aqui nesta noite para dizer que Deus, ele não age diferente nos nossos dias. Quando ele quer fazer de um jeito, ainda que nos doa, ainda que nos cause um pouco de tristeza, ele faz porque isso é da vontade dele. Elias poderia dizer para Deus: Deus, o Senhor está lembrado de Deuteronômio 14:14, que o Senhor disse que o corvo é um animal impuro. Como é que o Senhor vai me mandar um alimento através deste meio? Mas quando Deus decide fazer, ele sabe o que ele faz, e a forma como ele faz
é a melhor forma que Ele tem para fazer. Escute, nada sobre a sua vida está fora do controle de Deus. Ainda que hoje você ache que essa situação está estranha, saiba, está no controle de Deus. Deus está controlando tudo. No final de tudo isso, o nome dele vai ser glorificado. É para mostrar que ele não tem uma maneira específica de fazer. Segundo lugar, por que Deus manda corvo? Aleluia. E eu fiz uma pesquisa rápida no amigo Google e descobri que, para mim não falar de mim aqui, para confirmar que o corvo, a sua dieta é de cadáveres, de insetos, de algumas sementes. Por que é que Deus escolhe o corvo para levar alimento para o profeta? É porque aquilo que era para chegar intacto nas mãos do profeta era para ele, exclusivamente dele. O corvo não tocaria naquilo que era do homem de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. A gente às vezes se questiona, a gente olha para as nosso dia a dia e parece que as coisas estão fora de lugar. Aleluia. Que a gente não consegue entender as formas de Deus agir. Mas escute, talvez hoje você está pensando que aquilo que é para você não vai acontecer, não tem forma, está demorando, talvez não vai vir. Eu venho aqui nesta noite para dizer a você, a bênção que Deus determinou sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, aconteça da forma que acontecer, ela vai chegar na sua vida, e ninguém vai tocar naquilo que Deus determinou para a sua vida. Não precisa nós olharmos para o lado e desejar aquilo que o irmão tem do nosso lado. Não, aquilo que é para nós vai vir a nós e ninguém vai tocar. Ninguém toca, ninguém toca. Não precisa ter inveja, não precisa se preocupar se alguém está brilhando, se alguém está crescendo, se alguém está aumentando. Não, o nosso tempo vai chegar, a nossa vitória virá e ninguém vai tomar conta dela, porque ela vem com o destino certo, ela vem na nossa mão. Aleluia, glória a Deus. Que Deus lindo, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. E Ele age de maneira extraordinária. Deus havia dado a ordem para o profeta: vai para lá que está tudo certo, já cuidei de tudo. E diariamente a comida do profeta estava lá. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que o rio seca. Meu Deus. E quando o rio seca, a palavra do Senhor vem novamente para ele e manda ele sair dali. Deus diz para ele: se levanta daí e vai para uma terra, para as terras de Sidom, terra da mulher Jezabel. Vai para lá, porque é lá que eu tenho uma provisão para a tua vida. Já determinei uma viúva e ela vai te dar o sustento. Aleluia. Glória a Deus. O que é interessante é que Elias, ele não era ignorante, irmãos. Quando Deus fala para ele: tenho provido de uma viúva para te sustentar. Naqueles dias, irmãos, na Bíblia Sagrada, toda vez que a gente vê uma viúva, ela está em situação difícil, porque nos tempos bíblicos não era, nos tempos antigos não era como hoje. Hoje nós temos programas sociais, tudo que ampara. Uma viúva, se ela não tivesse um filho mais velho para sustentá-la, ela ficaria numa situação muito difícil. Elias sabia disso, que as condições financeiras de uma viúva não eram boas naqueles dias, e havia uma fome na terra, havia uma seca, e Deus manda ele ir para a casa de uma viúva. Elias poderia olhar para esse cenário da provisão de Deus e dizer: o corvo até eu acreditei,
mas talvez uma viúva vai ser um pouco mais difícil. Elias era acostumado com o sobrenatural de Deus, mas ele não questiona Deus. Ele não diz para Deus: será uma viúva? Ele não começa a questionar com Deus e dizer: Deus, eu vou sair daqui, mas o Senhor me dê garantias. Não. Elias simplesmente ouve a palavra do Senhor, e ele se levanta e vai. Aleluia. Ele confia na palavra do Senhor. Ele acredita mais uma vez que Deus, ele será fiel na sua palavra. E eu faço uma pergunta para você nesta noite: o que é que o ser humano precisa senão da palavra de Deus? Não existe fórmulas. Existe na internet um monte de videozinhos e coisas, passos para você ter sucesso, para você isso e aquilo. Quem conhece Deus e conhece o poder da sua palavra sabe que é aqui nela que está todas as diretrizes para a vida do homem, para a vida da mulher. É na palavra de Deus que nós encontramos saída para nossos problemas. É na palavra de Deus que nós encontramos consolo. É na palavra de Deus que nós encontramos uma maneira de vencer as nossas dificuldades. É na palavra de Deus. É preciso nós olharmos nesses dias que estamos vivendo, não atentar para a política quanto a gente quer atentar, porque os homens são falhos. Não podemos depender de uma situação econômica, da bolsa de valores. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e esperar encontrar nela e provisões e direções para a nossa vida. É nela. É hora de nós atentarmos, de nós observarmos, de nós cuidarmos mais a respeito da palavra de Deus sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela tem poder sobre a nossa vida. Certa vez um centurião chega para Jesus e diz: Jesus, eu tenho um servo lá em casa, meu servo está doente e eu queria que o Senhor curasse ele, mas eu sei que o Senhor não precisa ir lá, apenas diga uma palavra e o meu servo ficará curado. Aleluia. Certa vez Jesus entra no barco dos discípulos e diz para eles, depois de utilizar o barco deles, diz: lançai as redes no mar e pesquem peixe. Pedro toma a iniciativa, eles tomam a iniciativa de dizer: Senhor, nós temos pescado a noite inteira, não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra nós vamos jogar a rede. E a Bíblia diz que eles encheram as redes de peixe, porque ali não tinha peixe, mas Jesus disse: lançai a rede. Quando o centurião chega na casa dele, ele descobre que a hora que o seu servo foi curado, foi no momento em que Jesus disse: vai, porque ele está curado. Há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Certa vez Jesus dá um discurso e alguns discípulos começam a sair e se retirar porque eles acham duro o discurso de Jesus. E Jesus chega para os seus discípulos e diz: vocês não querem ir também? E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde nós iremos se somente tu tens as palavras de vida eterna? Tudo que o ser humano precisa está aqui na palavra de Deus. Se ele que precisa de uma saída, está aqui. Se ele precisa de uma palavra de esperança, está aqui. Se ele precisa de uma transformação, vai encontrar na palavra de Deus. Se ele precisa de perdão, a palavra de Deus dá a autoridade para dizer que em Cristo Jesus todos os pecados estão perdoados. Na palavra de Deus nós encontramos vida, porque Jesus disse em João capítulo 6, versículo 36: estas palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. Se você quer ter vida, tenha a palavra de Deus dentro do teu coração. Viva dentro desta palavra, se alimente dela, viva por ela, e você terá vida, e vida eterna, vida em abundância. O profeta foi pela palavra do Senhor,
E ele chegou lá. E quando ele chega na cidade, quando ele olha na porta, uma viúva, uma mulher. Certamente foi coincidência. Deus não trata com coincidências, irmãos. Você não está aqui hoje por acaso. Escute o que eu estou dizendo. Você não está aqui por acaso. Quando Elias olha para aquela mulher que está por ali, aparentemente ocupada, a Bíblia diz que ele se dirige para ela e pede um copo d'água. E nós lemos o texto e vimos o que ela estava vivendo. E pelo contexto que nós estamos lendo aqui, a gente percebe que aquele dia que ela estava vivendo não era um dia bom. Oh, glória a Deus! Ela não estava bem. Aleluia! Ela não estava bem. Nós somos assim, nós temos dias que nós não estamos bem. Ninguém é de ferro. Acordamos, tem dias que a gente acorda e sai de casa por obrigação, porque temos problemas para resolver, temos o nosso trabalho, mas nós muitas vezes não estamos bem. Ela não estava bem. Um anseio dentro do coração dela, porque na cabeça dela aquele seria o último dia da sua vida. Não podia estar bem. Talvez você chegou aqui nesta noite e você está bem. Você está alegre, você está feliz, vai participar do corpo e do sangue de Jesus, vai cear nesta noite, mas ela naquele dia não estava bem. Ao que o profeta chega para ela e pede um copo d'água, e mesmo ela não estando bem, a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 11: e indo ela a buscar. Aqui nós aprendemos algo tão lindo, tão maravilhoso com essa mulher, que ela tinha dentro do seu coração a disposição para servir. E o interessante é que ela estava disposta a servir, a ajudar, a ser útil, independente de como ela estava se sentindo por dentro. Nós muitas vezes no nosso dia a dia nós condicionamos o que fazer para Deus, como fazer, dependendo como nós estamos. Mas essa mulher aqui, ela nos dá uma lição tão terrível, que não importa como nós estamos nos sentindo, nós precisamos estar dispostos a servir. Aleluia. Servir é um privilégio que Deus nos dá. Não é algo merecedor que nós temos. Servir é um privilégio que Ele nos dá. Paulo, na sua carta aos Romanos e na sua carta aos Filipenses, ele usa uma expressão, Paulo, servo de Jesus. A expressão original ali seria escravo. Só que o interessante é que a forma como ele é escravo dá a entender aquele texto que tem em Êxodo capítulo 21, versículo 1 a 6, em que fala que um judeu que tivesse um servo e cumprisse 6 anos em que aquele homem era escravo na casa, no 7º ano ele deveria ser livre. Mas se aquele escravo quisesse por vontade própria continuar na casa daquele homem, porque ele tinha um amor, tinha um bom relacionamento com o seu senhor, então eles iam diante de um juiz, então lá eles declaravam que aquele ali seria um servo pelo resto da sua vida, por livre e espontânea vontade. Era furada a sua orelha como uma marcação daquele voto. E parece que Paulo está fazendo isso, porque servir a Deus ninguém é obrigado. Ninguém que está aqui dentro nesta noite está aqui obrigado. Mas nós estamos aqui porque nós reconhecemos aquilo que o nosso Senhor fez por nós. Ainda que queiram nos arrancar de dentro da presença dEle, da casa dEle, não vão conseguir, porque existe esse amor que nos une, esse amor que inundou a nossa vida, que inundou o nosso ser, de modo que a liberdade que nós temos, nós usamos ela para servir a Deus.
A liberdade que temos não é para ir voltar para o mundo, não. A liberdade que Jesus nos dá para servir a Ele com alegria. Você está aqui nesta noite, você é livre. Você é livre em Jesus Cristo. Agradeça porque Ele te deu o privilégio de servir na sua casa. Não perca a oportunidade de servir. Não coloque pretexto, não coloque barreiras para fazer algo para Deus. Não, aprenda com esta mulher, ainda que esteja doendo o coração e a alma, não deixe de servir, porque o nosso Senhor, Ele galardoará no tempo certo. Disse Jesus no capítulo 12, versículo 26 de João: aquele que me servir, o meu Pai o dará galardão, o meu Pai o honrará, quer seja aqui nesta terra, quer seja na glória, no tempo de Deus, Ele vai te recompensar. Não deixe de servi-lo enquanto você tem tempo. Não deixe de fazer o que está na tua mão para fazer. Não coloque barreiras, não coloque empecilhos. Faça por amor, porque Jesus disse: se alguém me servir, é por liberdade. Você que ainda não serve a Deus, você não faz ideia da alegria, da coisa mais gloriosa que é servir a este Deus poderoso. Porque é o detalhe que nós aprendemos aqui, que enquanto nós estamos servindo, tem portas que começam a se abrir. Aquela mulher estava num dia terrível, e ela foi servir ao profeta. Quando ela começa a ir em direção à sua casa para buscar a água, a Bíblia diz que o profeta chama ela, e diz para ela: me traz também um pouquinho de um pãozinho, um bolo. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando o profeta diz para ela isso, ela parou, voltou e chegou diante do profeta de Deus. Porque ela sentiu que naquele momento ela precisava expor diante do profeta de Deus a sua realidade. Todos nós que estamos aqui vivemos uma realidade. Todos nós que estamos aqui nesta noite vamos sair daqui e existe uma realidade que nos espera. Aleluia, aleluia. Tem gente que vai chegar em casa, vai jantar. Uns vão estudar a Bíblia, outros vão olhar a televisão. Cada um tem uma realidade. Outros vão chegar em casa, não vai ter aquela janta, vai ser um café. Uns amanhã pela manhã vão acordar, uns vão para o trabalho, outros vão ficar em casa, outros vão lutar por uma porta de emprego. Cada um tem uma realidade. E o que essa mulher faz diante do profeta é Deus que manda fazer. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ela chega diante do profeta e diz: profeta, eu sei que você está pedindo água eu tenho. Eu não condicionei nada aí, podia ter mandado você procurar em outro lugar, mas eu ia te dar água. Mas agora, pão, eu tenho que te expor a minha realidade. Lá em casa não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Então esse propósito que você está aí, de que eu te alimente, não vai dar certo. Ela expôs a sua realidade ao profeta, ao que o profeta olha para ela e diz: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Convido você a ficar em pé. Aleluia. Graças a Deus. Nós temos que entender que nessa ocasião existia um processo de Deus em andamento, um plano de Deus. Não era a decisão do Elias. Não era o Elias que tinha decidido ir lá. Foi Deus que mandou. E o interessante é que ela ia fazer parte
de um milagre de Deus. Ela ia fazer parte de um processo do trabalhar de Deus. E o que a gente aprende aqui é o seguinte: que apesar dela ter dito que ela não tinha condições, a realidade dela não ia alterar aquilo que Deus já tinha determinado que ia fazer. Aleluia. Deus tinha decidido que ia sustentar o profeta dele, e ele chega lá, a mulher não tem nada, quer dizer então que não vai dar certo. Não, a realidade dela não impede Deus de fazer o que Ele quer fazer. Quem sabe você olhe para a sua vida hoje e diga: Deus, de acordo com a minha realidade é impossível. É impossível ser um pregador, é impossível fazer alguma coisa, é impossível ser um missionário. De acordo com a minha realidade é quase impossível ver os meus filhos da tua casa. A minha realidade não condiz com aquilo que o Senhor quer fazer. Mas eu venho aqui nesta noite para te dizer uma coisa: a sua realidade não pode mudar aquilo que Deus já determinou para fazer. Não pode mudar a palavra de Deus sobre a sua vida. Mas escute uma coisa: a palavra de Deus, se você crer, ela pode mudar a sua realidade a partir desta noite. Eu convido você a passar aqui na frente, você que quer expor diante de Deus a sua realidade, porque Deus, Ele quer que você se apresente diante dEle, que você rasgue o seu coração na presença dEle. Está na hora de nós termos um particular com Deus e dizer: Deus, eu quero. O problema é que eu não consigo, a minha realidade me impede, mas eu creio na tua palavra. Se você crê que nesta palavra que foi pregada nesta noite, eu convido você a passar aqui na frente. O Arley cante um hino para louvar a Jesus. Dó maior. Deus proverá, Deus velará por ti. Oh glória! Oh glória! Ei, eu quero nessa noite dizer uma coisa muito forte para a tua vida. O que Deus tem para você, ainda que Ele tenha que tirar do ímpio, Ele tira, mas Ele entregará na sua mão. Aleluia. O corvo era um meio que Deus, estranho de Deus usar, mas Deus usou. Mas havia um propósito na vida daquele homem. Venha para frente crendo na palavra que aqui foi pregada, e não tenha vergonha de expor a tua realidade para Deus. Quem sabe a tua realidade espiritual não esteja muito bem. Quem sabe a tua realidade espiritual precisa da atuação de Deus. Quem sabe a tua realidade emocional, quem sabe você está com o seu coração aflito, com mágoas, com dores, com tristezas. Se coloque diante do altar de Deus nesta noite, porque Deus nesta noite começa a agir na tua realidade. Quem sabe a tua realidade é um problema lá na tua vida financeira. Eu creio num Deus que abre portas. Enquanto nós servimos nosso Deus, Ele vai abrindo portas, e Ele vai usando os meios que nós não acreditamos, mas Ele abre, Ele provê, Ele não deixa ninguém desamparado. Quem sabe a tua realidade está na tua vida física. Quem sabe você está enfermo nesta noite. Deus nesta noite faz um propósito para você. Não deixe de servi-lo. Não deixe de fazer aquilo que Ele colocou na sua mão para fazer, porque enquanto você estiver fazendo, Ele estará agindo em teu favor. As portas dos céus estarão abrindo, os milagres de Deus virão sobre a sua vida. A irmã já testemunhou aqui: Deus, Ele não desampara aqueles que lhe servem.
nesta noite. Receba o renovo de Deus aqui nesta noite. Adore a Deus. Diga para Deus a tua realidade. Diga, Senhor, a minha realidade é essa. Diga. E a palavra de Deus é que da farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar. Isso nos fala de que enquanto tiver necessidade, a mão de Deus vai estar estendida para operar. Enquanto você se abrir na presença de Deus e dizer que você depende de Deus, a mão de Deus vai estar estendida para operar sobre a sua vida.